São 8h16. Voltamos aqui com o Folha no Ar, conversando com o diretor Vitor Van Haus, diretor de cinema, professor, e o jornalista Arnaldo Neto. E a gente vai voltar a falar sobre... Agora vamos falar um pouco sobre cinema, Vitor, porque eu gostaria muito que a gente incentivasse o nosso ouvinte a assistir o Faroeste Cabrunco, para poder ter essa experiência de, primeiro, ver na tela coisas que a gente vê no dia a dia e como você falou, e comparar essas curiosidades que são, como você disse, não faz sentido, mas fazem sentido. Então eu acho muito interessante essa coisa ambígua aí. E, Arnaldo, você ou eu, como você? Pode prosseguir, mano. Bom, vamos falar um pouquinho sobre cinema de uma maneira geral? Vamos lá. Você usou a expressão que o cinema é áudio e imagem, né? E como diretor, como estudioso do cinema, como você classifica, por exemplo, a transição do cinema quando não tinha áudio, o cinema mudo, os recursos que haviam para dar vibração, né, até para você não ficar numa coisa monótona, e para aquela adaptação ao cinema falado, que muitos artistas que eram grandes ídolos no cinema mudo se perderam no cinema falado, não conseguiram manter o sucesso e desapareceram. Isso é só uma passagenzinha para depois a gente entrar em outras histórias. Falando de história de cinema, você me fala isso. Senão a gente vai embarcar e vai falar um monte de coisa aqui. Deu tempo aqui. Pô, não, história do cinema é muito interessante. E você já reparou que... Aí eu vou puxar a sardinha pro cinema. Desculpa todo mundo. Não me batam na rua. A maioria das profissões... Vou pegar um exemplo simples aqui, sei lá. O médico cirurgião, sei lá, pegar um médico cirurgião aqui, um médico anestesista, enfim. Quando eles vão para um happy hour, quando eles vão conversar no bar, vão sair de férias, eles falam de tudo, menos das cirurgias do seu próprio trabalho. Quem trabalha com arte, cinema, teatro, circo, música, quando vai para um happy hour, fala de quê? Fala da sua arte. A gente trabalha com cinema, a gente vai para um lugar, vai conversar, a gente vai falar de cinema. E a gente gosta de falar de cinema. Então é cinema 100%. Eu só colocar, eu falava isso, as pessoas não acreditam, mas quando começam a se envolver, o golfe, por exemplo, aquele esporte, quando termina o jogo, 4 horas de jogo, vai todo mundo pro bar, todo mundo continua falando do jogo. Você não viu no buraco 7 o que eu fiz? Não sei o que. Em outro esporte, você fala de mulher bonita, você fala de cerveja, você fala de filme, você fala de tudo. São coisas interessantes que são poucas categorias que geram isso. Exatamente. E as pessoas se juntam através desse... E a gente fala, cara. Se deixar, a gente fala de filme o tempo todo, assim, de filmes, séries, e fala de que o Vasco está numa situação horrorosa já há muito tempo, né? Ontem eu vi um meme interessantíssimo. Quando você se sentir inútil, lembre-se que o Vasco continua treinando. Mas vamos lá. Bom, essa é boa. Vasco, estamos sempre aí. Você é vascaíno, né? Sou vascaíno. Eu tenho um amigo que diz que é vascaíno, mas já aposentou. Ele não quer mais saber. Não quer. Mas vamos lá. O cinema sonoro, né, ali em 1920... Porque é o seguinte, o cinema nunca foi mudo. O cinema sempre foi acompanhado de música, de efeitos sonoros que eram ao vivo. Vou botar assim, talvez o cinema tenha sido mudo durante 10 dias. Que quando teve a exibição lá em 28 de dezembro de 1895, em Paris, pelos irmãos Lumière, que eles projetaram o trem, a saída da fábrica, as pessoas do mercado, talvez ali não tivesse música. Vocês entraram e viram o movimento. Que vem daí cinema, do kine, que é movimento. Só que o cinema, ele é uma arte industrializada. Não dá para você fazer cinema sem a tecnologia, por exemplo.
Você não tem cinema sem máquina, sem câmera, sem lente, sem projetor, sem luz. Não dá para fazer cinema assim. Então ele está sempre evoluindo com a tecnologia. Acontece que em 1920, vamos botar assim, só para a gente botar uma data, mas foi ali em 22, por ali, o áudio começou a entrar na imagem. Começou a ser possível você gravar áudio não junto com a imagem, né? Gravar áudio e você projetar os dois juntos, e aquele movimento que você via na tela do cinema ter uma sincronia com o áudio, né? A palma era na palma do momento certo, e os atores puderam falar. Ledo engano, porque os atores eram bonitos para a cena e sabiam atuar, mas eles às vezes não sabiam falar para a cena. Eles às vezes tinham uma voz horrível. E aí eu aconselho vocês a ver um filme contemporâneo chamado O Artista. O Artista conta a história dessa entrada do som no cinema e os atores que não conseguiam se adaptar. E a cena genial desse filme é quando o ator, que é o Jean, não me lembro agora o nome dele, vencedor de vários prêmios, vencedor do Oscar também, ele sonha que está num set com som, ele sonha com som. E é um pesadelo para ele, porque as coisas começam a ter som. É genial, O Artista. E aí essa evolução, Marcos, sempre vai acontecer no cinema. Sempre vai entrar um elemento novo que vai ressignificar o cinema. E aí tem duas curiosidades sobre a história do som entrando no cinema. Uma é que os cineastas, que já faziam filmes há muito tempo, disseram que o som era uma coisa passageira, que não ia vingar. Um deles, inclusive, é o senhor Charles Chaplin, que, aliás, tem aqui alguns posters, algumas imagens de Charles Chaplin aqui, que minha mãe sempre amou Charles Chaplin, sempre a gente teve ele dentro de casa. O Charles Chaplin dizia, esse negócio de som não vai dar muito certo. Até que ele teve que se adequar ao som e fez O Grande Ditador, que é um filme maravilhoso. Luzes da Ribalta também, né? Luzes da Ribalta. Que é muito bonito. E que ele interpreta muito bem, é curioso isso, né? Ele foi um grande ator também. E a outra curiosidade que eu ia dizer era que, e aí é uma curiosidade bem específica, assim, em 1920 e 22, o cinema russo, olha a gente falando da Rússia, o cinema russo, ele entrou numa espiral de reinventar o cinema, onde você não apenas contava uma história, onde você manipulava aquilo que eu falei que é o tempo. E aí os cineastas russos, como Sergei Eisenstein, Pudovkin, Dziga Vertov, eles começaram a manipular a montagem. E aí o cinema ele começou a ser encarado de forma diferente. E disse, no meio do cinema, que se o som demorasse 10 anos, o cinema seria completamente diferente. Talvez a grande potência do cinema que perdurasse assim, seriam os filmes mais densos e artísticos como os russos faziam nessa época. Mas isso tudo é história. E quando você fala de coisas contemporâneas que levam a lembrar do cinema mudo, teve o Silent Movie, uma comédia do Mel Brooks, muito interessante, que ele quer fazer um filme mudo. Não sei se você lembra disso. Eu não vi, eu não lembro do filme. E ele contrata... Do mundo, não. Não. Eu não sei como chamou em português, mas era em inglês Silent Movie. E ele contrata o Burt Reynolds, contrata vários atores famosíssimos, ele liga e os caras topam e tal. E o único que ele ligou e que disse não, e a única pessoa que fala no filme é o Marcel Marceau, que foi um dos grandes mímicos, que ele faz aquela cena mesmo, que ele pega o telefone, aí tem um escrito assim, quero te convidar para atuar num filme mudo, e ele, no, e desliga. Genial, então, né? E o genial. E o outro foi o baile do Héctor Escola, que é um filme que não tem diálogo. Não tem. Não tem. Escola é sensacional. O baile é um filmaço. É um filmaço. E é
Ele conta toda a história ali num salão, de um salão de baile, da história da ocupação da França pelos nazistas em 40, sei lá, uma coisa assim. Muito interessante. Muito disso, de que o diálogo ele fez com que o diálogo entrasse como muleta no cinema. E aí a gente existe um exercício de roteiro que é você escrever a cena, qualquer cena, sem diálogo. Aliás, é um processo de se escrever, né? Você escreve o filme inteiro e o diálogo é a última coisa que você coloca. Pra ele não virar muleta, não virar explicativo e tal. Exato. Vertente do cinema literário que a fala é muito importante. Hoje em dia, a gente chama cinema, tem uma tendência aí, a gente chama cinema de audiovisual. As mídias, elas agora é tudo intermídia, né? A gente chamava de multimídia um tempo atrás. O intermídia leva a gente a entender o cinema como audiovisual. E repara, o áudio vem antes do visual, né? O áudio vem antes da imagem, é audiovisual. É som, depois imagem. O cinema começou como imagem sem som. O áudio deu uma ultrapassada. E muitos diziam que o grande charme do rádio era exatamente não ter imagem e que a imaginação das pessoas, imaginação, transformasse em imagem o que ela ouvia. Por isso as grandes novelas, das rádios novelas, e que, aliás, o Brasil é uma pena a gente viver num país sem memória. Eu acho que o famoso estúdio Vitor Costa, da antiga Rádio Nacional, que fica ali no prédio do edifício à noite, né, que está sendo restaurado na Praça Mauá, que é um prédio Art Deco fantástico, mas o último andar é o estúdio Vitor Costa, onde foram feitas todas as novelas de rádio. Parece que tinha se transformado no Museu Vitor Costa e que parece que se perdeu. Não tem, acho que, mais nada. É muito triste a gente ver isso. Mas, Arnaldo, vamos no papo aqui. Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho também sobre o cinema nacional, Vitor. Como você avalia o cenário hoje do cinema nacional, de produções nacionais, o quanto se perdeu na história? Tem até uma pergunta aqui da Silvana Venâncio que eu vou trazer junto para esse assunto, assim que eu conseguir achar o grupo aqui. A Silvana Venâncio fala o seguinte: primeiro uma pergunta sobre a ideia do Faraz Cabrum, que nós já falamos sobre esse assunto, e ela coloca aqui a seguinte pergunta: na sua opinião, o cinema brasileiro pode melhorar se tiver algum incentivo do poder público, né? Ela fala, em outras palavras, mais ou menos isso, do poder público, sobretudo do governo federal? Olha, obrigado pela pergunta, Silvana, né? Esse melhorar é relativo, porque o cinema nacional é muito bom. Nós temos, e aí é uma opinião, obviamente é uma opinião minha, mas que nós temos os melhores atores do mundo, assim. Cara, a gente tem muita gente boa. Você vai ver aquela produção, que obviamente é uma produção nacional, mas visa o público internacional, o Cidade Invisível, é uma produção da Netflix, que fala dos nossos... que lida com o nosso folclore. Então, a Alessandra Negrini faz a Cuca, a Jéssica Cores, que é uma querida, faz a Yara, o Jimmy do Matanza faz esqueci o nome daquela entidade lá, que vira um porco do mato. E a gente tem um Curupira absurdo, que aparece lá no final lá. A gente tem o Saci, e é uma produção escrita pelo Rafael Dracon, que escreveu já em Hollywood para Netflix. Então, cara, a gente tem entrada no mercado internacional muito bom. E aqui no Brasil a gente tem muita gente boa. A gente tem pessoas excepcionais. Então, assim, melhorar, eu não sei o que poderia ser melhorar, porque é muito bom. O que eu posso entender como melhorar é essa questão que você está levantando, do incentivo.
não sou um especialista nesse assunto, tá? Não sou uma pessoa que estuda as políticas públicas a fundo, né? Que estuda a fundo e faz pesquisa em política pública disso. Eu estou falando como realizador e como profissional do mercado. Melhorar o incentivo, sim. Por quê? Todos os países do mundo fazem cinema com incentivo governamental, seja ele do âmbito dos 4 âmbitos: federal, estadual, municipal e particular, né? Porque esse incentivo ele é estruturador da cultura. Você não está dando incentivo, você não está dando dinheiro para ninguém fazer uma coisa para você. Você está construindo a tua cultura local, e esse local ele só vai ampliando, né? Local bairro, cidade, estado e país, enfim, para o mundo inteiro. E isso é feito no mundo inteiro. Nós temos, às vezes, um pensamento muito equivocado de que os incentivos federais, estaduais ou municipais são um mecenato para artistas. Assim. Não. A gente está construindo cultura, a gente está construindo memória, a gente está construindo gente edificando um lugar. Não tem, não tem vida sem cultura. A gente viu isso na pandemia se intensificar. E é assim, cara. Não tem como... Aí eu fico me repetindo um pouco generalizado, porque é tão básico isso, que a gente entender que o processo artístico ele é edificante da pessoa que você é. E da mesma forma que o governo federal auxilia o mercado privado, auxilia indústria, banco, dá um subsídio às vezes para uma empresa estrangeira vir para o Brasil e ficar tantos anos sem pagar imposto para poder se estabelecer e criar emprego local. Isso acontece para empresas, para todo tipo de indústria, né? Montagem de carro, minério, para tudo isso. E aí, às vezes, as pessoas ficam implicando com a questão da cultura, né? Cara, não faz sentido. O governo, ele é esse facilitador, o governo em qualquer âmbito, qualquer poder, ele é um facilitador dos processos profissionais, dos processos culturais, industriais. E no nosso caso, que nossa discussão é cinema, o cinema é tanto arte quanto indústria. É uma indústria muito grande, cara. Entendeu? Ele movimenta a indústria. O cinema brasileiro nos últimos 10 anos, ele está no azul. Ele produz e paga muito imposto e dá emprego a muita gente. Entendeu? Ele é responsável, eu não sei te dizer o número agora, eu posso falar besteira, por uns tantos % aí do PIB. Aí eu não sei se é mais de 1%, assim, do montante que a gente pode contribuir. O cinema é um pagador de imposto absurdo. Vitor, quando você falou da qualidade dos nossos atores, diretores e profissionais, eu me lembro que um dos primeiros projetos que foi feito pela HBO foi uma série que tardiamente reconheceu o grande talento do Jesse Valadão como ator. Tardiamente, em que ele faz um mecenas do Jogo do Bicho, e que ele tem vários filhos bastardos. Essa foi uma série da HBO que foi apresentada nos Estados Unidos, legendada. Nem dublaram, eles dublaram para não tirar a interpretação dos atores. Porque quando eu digo que eu gosto de ver filme em legenda, ou até sem legenda, bom, eu morei 17 anos nos Estados Unidos, eu aprendi o idioma, mas eu gosto de ouvir a voz do ator. Eu não sou contra a dublagem, ao contrário, já fui dublador. Eu acho a dublagem brasileira melhor do mundo. Melhor do mundo. Para quem viu aquelas dublagens mexicanas, um negócio triste, deprimente, né? Mas as dublagens brasileiras, sensacional. O Brasil tem dubladores, inclusive acabou de falecer um, Isaac Bardavi, um gênio.
E não era só na não era só na dublagem, não, como ator de teatro, de novela, de televisão, um gênio. Uma expressão, um homem que usa a voz, que a gente está acostumado a ouvir só a voz, mas expressão facial. Mas o Jesse Valadão, nessa série da HBO, foi sensacional. E eu conheço vários amigos americanos que assistiram a série lá e falam: rapaz, isso aqui é um negócio de primeira qualidade. E foi feito mesmo de primeira qualidade. 80% das pessoas que participaram dessa produção, brasileiros. Tinha, claro, os americanos da HBO e tal, mas eu acho que, graças a Deus, esse streaming, essas Netflix da vida, eles estão tirando um pouco aquele monopólio de Hollywood. Que tem aquela, né, o pessoal de Nova York e o pessoal de Hollywood. O pessoal de Hollywood boicota. É o pessoal de Nova York. De costa a costa. Então, está abrindo espaço para coisas assim incríveis que a gente vê na Netflix. Muito legal. O que você acha? Muita gente vê produções de outros lugares também. Tem muita produção de língua hispânica. Espanhola e argentina, que são atores. Nossa, os argentinos são maravilhosos. Atores espetaculares, inclusive um que vive no Brasil. Que é um gênero que eu gosto muito, que eu mais gosto, série policial dinamarquesa. Porra, é maravilhoso. É muito bom. E é ótimo, porque a gente não conhece os atores, a gente não está vendo uma série com o Bruce Willis, sabe? Exatamente. E desvia. Incríveis que a gente não conhece. E fica mais forte. E aí, o público estrangeiro que vê as séries brasileiras de atores que talvez eles não conheçam, que não é um ator, né, já de fama internacional, como Santoro, como Wagner Moura, como a maravilhosa Sônia Braga, como a Alice Braga, eles também vão sentir isso. Que é um sucesso de Cidade Invisível, que é um sucesso que ninguém está olhando. O 3%, que é uma série de ficção que começou como curta-metragem no Rio. 3%, que é uma série Netflix que eu acho que teve 3 temporadas, começou como curta-metragem no Rio de Janeiro, sabe? É uma série de ficção científica. Bom demais isso, né? É muito bom. E você começa a diferenciar aí, quando você citou a história do Bruce Willis. Você vai ver um filme do Bruce Willis, ele é o Bruce Willis. Todo o tempo. Ele é o Bruce Willis. Você vai ver um filme do Jack Nicholson, não é assim. É diferente. Ele, quando fez o Jimmy Hoffa, ele era o Jimmy Hoffa. Né? São atores que mudam, que se caracterizam de uma forma, e você fica impressionado. Rapaz, era o Jack Nicholson que fez aquele filme. Só que ele tatuado no braço. Eu tenho ele aqui, ó, uma tatuagem do. Não sei se dá pra ver. Do Estranho no Ninho. Não sei, quem tá vendo aí pelo streaming tá vendo isso. Quem não tá vendo pelo streaming pode imaginar, quem tá só ouvindo na rádio. É o Jack Nicholson no Estranho no Ninho, do Milos Forman. Que é maravilhoso. Esse filme esqueci o título em inglês. Cuckoo Nest. Isso aqui é Cuckoo Nest. Cuckoo Nest é um nome grandinho. Que é do Milos Forman. Que tem o Christopher Lloyd, tem o Danny DeVito. Aliás, o Christopher Lloyd nesse filme é uma coisa. A cara de louco mesmo. Aquela cena, porque eles são todos loucos, né? Dentro de um manicômio, um hospício, né? Como a gente chamava. E aí tem aquela cena que eles vão fazer a viagem. E todos eles vão fazer a viagem de barco. E o Jack Nicholson apresenta todo mundo como doutor. Os loucos são encarados como doutores. Que sensacional. E eles entram no personagem de doutores, né? Eles se falam, não, eu sou o doutor tal. É muito bom aquilo. Mas eu acho que a gente devia voltar, Arnaldo, a esse assunto importante da contribuição, das leis de incentivo, porque eu acho fundamental que você consiga desenvolver essa base, né? Às vezes acaba, a lei do incentivo, como você falou muito bem, ela não te dá dinheiro, ela te dá a oportunidade e o direito de captar. E a empresa,
já tem que gastar aquele dinheiro de qualquer forma, ou no imposto de renda, ou no ISMS, ou em alguma forma, aí ela contribui, o ISS ela contribui e ajuda. E eu acho que, tudo bem, eu não quero criticar não, mas artistas às vezes já muito consagrados farão sucesso e tem como conseguir seus patrocínios pelo simples nome, mas as universidades, as escolas, os grupos teatrais, os grupos de cinema, eu acho que eles precisariam mais desse incentivo, né? E as empresas particulares deveriam entender isso também. Não, eu só quero patrocinar o sertanejo tal porque vai me dar resultado. Não, você tem que investir no sucesso e no talento dessas pessoas que estão começando. O que você acha a respeito disso? Eu de novo? Eu quero o Arnaldo de novo. O Arnaldo não é um entrevistado. Mas eu estou aqui me esquivando, eu estou no papo. Estou no papo aqui. Não, mas eu quero a opinião do Arnaldo também nisso, porque é muito importante. Eu vou falar. Todo mundo tem que ter esse sentido. Isso que você falou é perfeito, porque não é nenhuma empresa dá dinheiro, nem governo dão dinheiro, né? Existe uma passagem técnica pelos governos para entenderem que o seu projeto e o que você quer fazer tem condições de ser realizado. Por quê? Às vezes você tem projetos, e aí é uma banca especializada que faz isso, você tem projetos que podem estar um pouco desatualizados, um pouco fora do mercado, mas são pessoas com embasamento técnico que habilitam o teu projeto e falam assim, empresas, vocês podem ler esse projeto porque ele está ok. E aí você vai às empresas e parte do dinheiro das empresas, tem uma porcentagem para isso, que é do imposto, ele não vai para o governo, ele vai para esse projeto. Então, é um dinheiro que as empresas têm que pagar. Muitas empresas têm medo, às vezes, da fiscalização disso, né? Mas toda empresa deveria andar corretamente sempre. E tem uma declaração. Toda empresa declara que nós, como cidadãos, ou como CNPJ, ou como CPF, a gente tem que fazer a nossa declaração. E aí parte desse dinheiro que ela já vai passar para o imposto, ela passa para a cultura. Para que esses projetos que foram habilitados pelo governo possam receber esse dinheiro e assim pagar as pessoas para trabalhar. Não se visa lucro nesse momento, isso é importante dizer. Você não está dando dinheiro para todo mundo ganhar muito dinheiro, você está dando dinheiro para as pessoas poderem trabalhar. Como, por exemplo, no Faroeste Cabrum, eu não tive um incentivo a ponto de conseguir pagar toda a equipe. Adoraria fazer isso. É um compromisso meu de ainda, enquanto tiver a validade do filme, que é uma coisa que pouca gente sabe também, filme tem validade. Depois de determinado tempo, ele vira um catálogo. Ele não entra mais em festival, ele não tem mais circuito. Então ele vai para uma TV, ele é para uma TV Brasil, enfim. A gente não vai entrar nesse assunto agora. Mas todo mundo recebe para poder fazer um trabalho. E é um trabalho e é um ofício que envolve arte, que envolve técnica, que as pessoas estudaram, que as pessoas dedicaram a vida, como qualquer outra profissão. Só que a gente está lidando com essa coisa que às vezes vira imaterial, que é um filme, né? Ou um outro produto desse sentido assim. Arnaldo. Ô, Marcos, já são 8h45, né? Se deixar a gente vai embora até mais tarde. Com certeza, porque esse assunto Então, Vitor, já que nesse bloco a gente acabou fazendo um apanhado mais amplo, eu queria desde já agradecer a sua participação aqui com a gente, né? Deixar o espaço da Folha mais uma vez aberto. Tive a oportunidade de ser o primeiro a divulgar a gravação dos filmes, não porque me passaram primeiro, porque na hora que eu abri o e-mail, chegou o e-mail com o release da sua equipe, vamos publicar esse aqui, que vou começar a gravar o curta, e agora a gente está conversando aqui em relação ao filme. Então, agradecer a sua presença, deixar o espaço mais uma vez para você divulgar, embora o serviço ainda não esteja completo, mas já deixar aí no ar um pouquinho do que possa acontecer em relação a esse filme. Eu me lembro da sua divulgação, a equipe de comunicação do filme é muito boa. Porque não adianta você fazer arte, fazer um produto e também as pessoas não ficarem sabendo, né?
a assessoria de imprensa tem um trabalho incrível e eu agradecer muito o espaço de vocês, né, o do Arnaldo, conversar também com o Marco Antônio, que a gente já falou de filmes antes, pessoalmente, num tempo em que não havia pandemia tão presente. E só complementando rapidinho, eu vou dar o serviço, Arnaldo, rapidinho. Complementando o que eu estava falando antes, que o Marco Antônio falou, esse incentivo, ele tanto tem que ser para as pessoas que estão começando a fazer arte, que estão saindo da universidade, quanto as pessoas que já estão há muito tempo no mercado, porque é difícil pessoas, às vezes, como Fernanda Montenegro, conseguirem incentivo, conseguirem colocar uma peça. É difícil para todo mundo, porque os setores das empresas que veem isso, geralmente são setores de marketing. E aí eles querem ganhar muito em cima disso. De um dinheiro que não é mais da empresa, é um dinheiro público, porque é um dinheiro de imposto. Fechei. O serviço. Dia 27 de março, no Trianon, a gente vai fazer a estreia do filme. Eu ainda não tenho horário. Segue a gente no nosso perfil do Instagram, @faroeste_cabrunco. Segue a gente lá, que a gente vai divulgar quando tiver o serviço completo, que é o horário, como que você vai fazer ingresso, como que vai ser a distribuição, quantas sessões. Provavelmente vão passar outras obras também desses editais, desses artistas todos que fizeram, são 3 dias de evento, que fizeram outras obras. As obras de todo mundo estão disponibilizadas online também. Vai na página do Cultura Campus, eu não sei direito agora como é que era, só não decorei. Mas assim, que fala da cultura aqui dentro da cidade, que lá tem todos os projetos, eles estão fazendo uma divulgação muito bacana. Agradecer a eles também, né, porque eles promoveram esse edital e a gente pode fazer esse barulho na cidade aí. Esse bang bang na planície. Bang bang é um termo pejorativo para western, né? Mas a gente usa, porque é bom. Arnaldo, então nós agradecemos ao Vitor. Nós vamos a um intervalo, mas volto ainda com o Arnaldo, que a gente ainda tem alguns assuntos para comentar aqui no Folha no Ar nesta sexta-feira. Então, você está liberado, pelo que você disse no início do programa, pode voltar a dormir. Sem problema. Eu não dormi essa noite. Nem dormiu pensando nisso, né? É que nem eu, que há muito tempo não fazia rádio nesse horário, então eu estou acordando 4 vezes por noite para conferir não adianta o despertador, para conferir o horário, para ver se eu não vou me atrasar. Bom, um abraço para você, Vitor, muito obrigado. Nós vamos a um pequeno intervalo agora e já voltamos, eu e o Arnaldo, para muita coisa para falar ainda. A Unimed